Me envolvi com futebol desde piá, né? Eu sempre joguei futebol quando guri. Na verdade, quando nós nos mudamos da casa da minha avó, que era na Demétrio Ribeiro, lá no centro de Porto Alegre, para uma casa na Medianeira, bem atrás do Estádio Olímpico. E na frente da casa tinha um campo de areia, de areião. Era um campo de areião, mas era um campo de boa dimensão. De boa dimensão, dá para jogar 11 contra 11. E ali foi a minha iniciação no futebol. Então eu acabei gostando de futebol e de jogar futebol. Então, quando é que começou o futebol na minha vida? Começou lá. Eu tinha 6 anos de idade. E ali eu fui jogando. Em 69, por exemplo, 1969, tá? Eu tinha 12 anos. Teve o primeiro campeonato Dente-Leite de Porto Alegre. Ele foi jogado inicialmente no estádio dos Eucaliptos e depois no estádio do Cruzeiro da Montanha, que hoje é o cemitério João 23. Lá era o Cruzeiro da Montanha, que agora está em Cachoeirinha. O Cruzeiro está em Cachoeirinha. Uhum. Em 69, um time formado pelos amigos do meu irmão, de um dos meus irmãos, e eu fui, eles me levaram, porque eu jogava futebol, e era televisionado pela TV Tupi, Canal 5. E nós fomos campeões do campeonato. E aí segui jogando futebol. Joguei 4 anos no Grêmio, joguei 6 meses no Internacional. No Internacional, na verdade, só treinei. No Grêmio eu cheguei a jogar, mas no Internacional só treinei. Só fazia parte do grupo, mas nunca fui levado a jogo. E, bom, enfim, então aí a minha vida era com o futebol. É assim que eu criei uma relação com o futebol. Agora, claro, para trabalhar no futebol, não sendo jogador, é um momento um pouco diferente, porque eu sou de formação, sou engenheiro civil de formação, e eu trabalhava como engenheiro, mas jogava futebol no sábado à tarde, num sítio onde a turma, a maioria era colorado e fazia parte da política do Internacional. Nessa turma estava o Fernando Carvalho. Em 95, dezembro de 95, novembro, dezembro, final do ano de 95, ele chega para mim e diz: olha, eu vou assumir a base do Internacional e vou precisar de gente para trabalhar comigo, queria te convidar. E eu fui. Então nós assumimos, o Fernando assume a categoria de base do Internacional em 96, e eu fui junto, eu e mais outras pessoas foram juntos, né, com o Fernando Carvalho. Carlos Fraga, Melgaré, Carlos Schneider, Emerson Pires, Gelson Pires, que ainda hoje é uma pessoa influente no Internacional. Tinha mais gente, eu vou esquecer o Maurino Locke, enfim. Essas pessoas foram para dentro do Internacional, mas como diretores estatutários, que a gente chama, né? Diretores estatutários. E lá a gente começou a trabalhar no futebol, na base do Internacional. Eu nunca tinha trabalhado num clube de futebol. E aquele primeiro ano foi para aprender. O primeiro ano foi de muito aprendizado, né? O Internacional, naquela época, tomava toco do Grêmio sempre. Perdia para o Grêmio sempre. E aí nós começamos a usar o benchmark. O que o Grêmio faz bem que nós precisamos fazer? E nós começamos a fazer isso. Tanto é que em 98 já se reverteu. Quando o Grêmio ganhava a maioria, não praticamente todos os grenais das categorias, né, desde os 10 anos de idade até o júnior, na época era júnior. Era júnior, juvenil, infantil, infanto-juvenil e aí mirim, enfim. Todas essas categorias, em 96, o Grêmio ganhou, fácil. Em 97 nós já complicamos um pouquinho, já ganhamos algumas. Em 98 nós já revertemos o quadro. E aí tu começa a ter o entendimento do clube de futebol, claro. Internacional, por que Internacional? Porque eu sou torcedor internacional. Apesar de ter morado do lado do Grêmio, ter jogado no Grêmio, eu sempre fui torcedor Internacional. Então, na época eu cheguei a ser depois conselheiro do Internacional. 2001 eu cheguei a assumir como conselheiro internacional. Isso 2000 ou 2001 assumi como conselheiro internacional.
Bom, aí depois o Fernando concorre à eleição em 2002 e eu trabalhei com todo o grupo que fez a campanha para o Inter Grande, né? E quando o Fernando... Quando nós chegamos à conclusão que nós tínhamos muita possibilidade de ganhar, o Fernando me chamou e disse, olha, eu vou precisar de um cara que trabalhe full time no Internacional, um cara do futebol, um cara que tenha uma visão de futebol, que tenha conhecimento de futebol. E quero te convidar. Eu disse, bom, eu preciso de duas coisas, falar com a minha mulher cara, eu preciso receber, né? Eu vou deixar de trabalhar para... Não, claro, vai ser profissional. E aí foi o que aconteceu. Em 2002, então, passei a ser... A época não tinha nem essa nomenclatura de diretor executivo. Não tinha uma nomenclatura, né? Era uma função... o homem do futebol. Híbrida, porque existiam pessoas que trabalhavam no futebol, mas com outras funções, com funções muito mais administrativas, que era o caso no Internacional, era o Carlinhos Duran, no Grêmio foi muito tempo o seu Verardi, né? As pessoas que tinham funções administrativas, cuidavam muito das questões contratuais, questões de logística. Todas essas coisas eram essas pessoas que cuidavam, mas não tinha alguém de vestiário que ia tratar dos assuntos do dia a dia do vestiário, conversar com o treinador, com o preparador físico, enfim. E aí então eu viro diretor, se eu não me engano, a primeira nomenclatura é diretor administrativo de futebol, alguma coisa nesse gênero. E aí, meu amigo, deu certo, eu trabalhei no Internacional de 2002 até 2011, quando eu saí, em 2011. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes para o projeto crescer e não custa nada para te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.